O sexo biológico não leva necessariamente ao gênero. O sexo biológico do homem não eleva... Note bem que eu estou falando do homem, né? Não estou falando sexo biológico masculino, estou falando o sexo biológico do homem não leva necessariamente ao gênero masculino. Começa agora Quem Somos Nós? O programa para quem tem prazer em conhecer. Uma parceria Eldorado FM e Casa do Saber. Apresentação Celso Loduca. Boa noite, esse é o Quem Somos Nós, um programa para quem ainda tem prazer em conhecer. Toda segunda, uma nova conversa sobre a natureza humana. Você pode ouvir todas as conversas que já foram ao ar no nosso podcast ou ainda no Território Eldorado, na Casa do Saber ou direto no site quemsomosnós.com.br. Hoje a gente continua a série onde estamos discutindo o assunto gênero e sexualidade. Se vem da genética, da construção social, se nenhuma das anteriores, se tudo isso junto, não sabemos. Me parece uma discussão interessante que está ganhando força com uma nova geração que transita por várias tendências. Aqui com a gente, a professora doutora em teoria psicanalítica, mestre em psicologia clínica pela PUC de São Paulo, ganhadora do Prêmio Jabuti, Giovana Batucci. Boa noite, Giovana. Boa noite, Celso. Quem é você? Bom, eu sou uma mulher que, isso é importante porque eu tenho feito isso a minha vida inteira, que pratica a psicanálise. Nesse momento você fala com uma psicanalista. Tantas outras e muitas outras coisas, mas eu acho que aqui Não, mas me interessa todas. O fundamental é todas que todos nós somos, né? Eu acho que, na verdade, o que diferencia os sujeitos entre si é, na verdade, a forma como você, lê a sua realidade, a forma como você está no mundo, a forma como você faz as diferentes combinações, né, que estão aí a seu dispor e como você também cria tantas outras coisas, né? Eu acho que isso que é importante, importante e que é importante para mim, né? Isso que eu quero dizer. Claro. Eu vou me ferrar, já entendi que eu estou com uma psicanalista que vai ficar me dando nó o tempo inteiro. Então vamos sair um pouco do foco dela, porque ela não vai embarcar nesse negócio. Vamos falar sobre o assunto específico. Talvez a gente vá melhor, certo? Mas a gente foi mal? A gente não. Eu fui mal. Eu fui mal? Certo? Você foi muito bem, você deu muitas voltas, você foi pra lá. Não agora eu não. Voltas, eu tô falando... Mas tá bom. Deixa eu te falar. Eu entendi. Não, deixa eu te falar, que eu acho que isso talvez isso que você está dizendo é importante, né? Porque você tem uma expectativa de que eu te ofereça diferentes atributos, né? Sei lá, esposa, mãe, mulher, amiga, amante, cada um professora. Se define de um jeito. Não, é isso que eu estou falando. Mas, não necessariamente com atributos, não necessariamente. Foi muito bom. Como psicanalista, você é psicóloga também, não é isso? Psicanalista. Isso. Hoje você é mais psicanalista. Não, né? eu sou psicanalista, né? Eu pratico a psicanálise. Certo. A minha formação vem de psicólogo. Da literatura, da estética. Eu tenho, enfim, trabalhos nesse campo. O Prêmio Jabuti também, não é isso? O Prêmio Jabuti, pelo livro Onde Tudo Acontece, que trata de psicanálise e cultura no contemporâneo. Enfim, e também o meu trabalho clínico, né? Quer dizer, na verdade eu deveria inverter o trabalho clínico e esse claro, outro aspecto. Claro. Então, nesse sentido, por isso que eu acho que a gente não começou mal. Nesse sentido, o que eu te disse no início é de verdade, né? Porque, enfim, eu enquanto, né, sou uma mulher psicanalista que atua,
que transita em diferentes espaços, lugares, ambientes, etc. Eu não me sinto, nem, né, espero que não esteja, que ninguém me veja como tal, congelada nessa... algum tipo de corpo. Isso. Até esse trânsito entre a cultura, a literatura, a clínica... É rico, né? Depois a clínica da vida é rico. Isso, a clínica que conversa com a cultura. No nosso assunto específico, né? Por isso que eu vou ficar... O que é ser mulher? Bom, acho que tem uma questão importante. Quando você fala ser mulher, né, da perspectiva da psicanálise, você está falando de 2 âmbitos, né? E aí você, por favor, me indica quando eu estiver falando psicanalês, tá? Acho que tem aí 2 âmbitos, que é isso que a gente vai chamar da identidade sexual e aquilo que é uma identidade de gênero, que então estaria nesse... Né, mulher é gênero ou é sexual? Quando você fala eu sou mulher, como que você se coloca? Bom, no meu caso é sexual e de gênero. Não é algo que eu posso trocar. Evitar. Não é algo que eu posso... Não, mas o que você sente também, né? Não pode trocar, pode? Pode. Se você se sente mulher, como tem gente que nasce masculino e se sente mulher, ele, por mais, tem muita... A experiência que as pessoas tentam reprimir, trocar e não conseguem. Não é? Vamos fazer um percursozinho só para ficar um pouquinho mais claro, né? Acho que o que é fundamental sinalizar no primeiro momento é que o sexo biológico não causa o gênero, né? Então, um corpo de mulher não causa necessariamente, né? Uma mulher. Uma mulher. Da mesma forma que um sexo de homem não causa necessariamente um homem. Né? Tá. Então, mas existe uma maioria que acontece assim. Não é uma ilusão isso. Não é uma ilusão. Não é ilusão, tá certo? Existe uma maioria onde o sexo e o corpo, né, o gênero e o sexo combinam. O sexo biológico. Isso, o sexo biológico e o gênero combinam. Então, existe uma maioria, isso não é uma ilusão, isso acontece. Sim, mas isso diz respeito ao fato de que o gênero, ele é, então, fundamentalmente constituído por processos sociohistóricos, né? Socioculturais, familiares, enfim, tudo aquilo que diz respeito ao social, ao momento sociohistórico no qual... Você acha que é 100% determinado, é isso? Não. Por isso ou não? É também determinado? Isso, então. A identidade de gênero, ela é fundamentalmente determinada, não é? Construída por meio de variáveis sociohistóricas, né? A identidade sexual é resultado de processos identificatórios inconscientes, isso aí é fundamental, mas a definição da escolha do que a gente chama de uma escolha do objeto sexual de investimento. Ou seja, se... essa você tem que traduzir. Né? Então, isso. Então vamos lá. Vamos para o português. Português. O que o Freud vai dizer fundamentalmente é que a sexualidade é algo amplo, né? Da perspectiva da psicanálise, a sexualidade é algo amplo, não tem nada a ver com práticas sexuais, não é algo que é moralizante, né? A sexualidade para o Freud tem a ver com o prazer. E a sexualidade, ela então, né, em última instância, ela está direta, ela é, na verdade, ela é oriunda de um percurso pulsional, percurso um desejo, de uma pulsão, não, de uma... do percurso pulsional realizado por esse sujeito ao longo da sua infância, etc. Da sua formação. Da sua formação.
Segundo a psicanálise, o que faz uma mulher ser mulher e o que faz um homem ser um homem? E o que faz alguém se confundir sobre isso, não se confundir, que eu digo é corpo de um jeito, o sentimento do outro. Então, segundo especificamente a corrente, né? O que faz cada um ser cada um? É essa somatória, né, desse percurso pulsional, desse sujeitinho, né, desse enfant, como a gente fala, desse ser criança, vamos dizer assim, né, mais as suas experiências nessa imersão sociohistórica. Também a não correspondência entre sexo biológico, né, e gênero também é decorrente de um percurso pulsional, mas as experiências desse sujeito em questão, né, as suas experiências sociohistóricas. Não acho que é isso, tá? Mas quando a gente coloca desse jeito, fica parecendo, não acho, tá? Volto a falar, não acho que é isso que você falou e nem acho que é isso que você quer dizer. Mas acho que pode levar a uma interpretação que é assim, existe quase que uma formulinha, dependendo da mistura, vai dar uma coisa, dependendo da mistura, vai dar outra. Você pega a parte, as pulsões das pessoas, mais as coisas que acontecem aqui, mais aqui, juntou assim, 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 então se identifica de um determinado jeito. Eu estou dizendo que não foi isso que você falou, mas que parece, tá? Que pode ser interpretado dessa maneira, que existe quase que uma receita de bolo. Não é uma receita de bolo, porque eu não te dei as medições. Não deu a medição, né? Ainda, porque né? Não eu te dei medições. É que parece assim, junta isso com isso, com isso, com isso, dá isso. Junta isso com isso, com isso, com isso, dá aquilo. Não estou dizendo que eu estou dizendo que pode parecer, não é? E que talvez pode parecer isso. E que talvez dê uma sensação de assim, mas a gente não sabe como funciona, ou sabe. Se uma das coisas que a gente constata em psicanálise cotidianamente no consultório é que a sexualidade humana ela não é naturalizável, né? Ou seja, você não há uma fórmula. O sexo biológico não leva necessariamente ao gênero. O sexo biológico do homem não leva... Note bem que eu estou falando do homem, né? Não estou falando sexo biológico masculino, estou falando o sexo biológico do homem não leva necessariamente ao gênero masculino. E isso é fundamental, porque o que Freud faz já lá há 150 anos atrás é exatamente subverter a ideia de que há uma norma na sexualidade humana. Não há qualquer norma na sexualidade humana, né? Então, por isso, então, nós falávamos antes, né? Eu estava tentando discriminar com você a noção de instinto versus a noção de pulsão. Tá. Né? Porque, fundamentalmente, em última instância, o instinto, ele tem um objeto fixo, né? Ele busca aquilo. A pulsão, não. O objeto da pulsão, ou seja, o investimento desse sujeitinho, desse serzinho, né? O investimento, o objeto da pulsão, ele não é definido e também não é pré-definido, né? A girafinha não nasce, vamos dizer, o serzinho não nasce como a girafinha da mamãe girafa, levanta as perninhas e já sabe exatamente aonde vai. Não. Né? O bebê, ele é absolutamente, enfim, ele precisa do outro, né? Do outro materno, do outro paterno, ele nasce completamente desamparado, né? Então essa é a nossa característica, né? A característica do humano é esse desamparo, né? Original, digamos. Então, retomando, né, a questão da pulsão que a gente falava, a pulsão não tem um objeto fixo. Teu olhar, então, a respeito dessa diversidade é o olhar dizendo assim, bom, somos diversos, ponto. Não, eu acho que a questão fundamental nesse momento, com todas essas questões associadas aos gêneros e essa etc. fluidez, da manifestação sexual, que você pode se manifestar de um jeito, a mesma pessoa ao longo do tempo e se manifestar de várias maneiras. Então, mas observe bem que são as novas gerações. Mas
né? Mas estão aí, né? Sim, estão aí, mas isso indica alguma coisa, né, Celso? Então, claro. Uma pessoa de 50, 60 anos, se não se pensasse como homoerótico ou lésbica ou o que for, não faria esse percurso. Então, o que eu estou tentando pontuar aqui é que a mim me parece que esse momento sócio-histórico é um momento, isso não é novidade para ninguém, eu, pelo menos, né, imagino que não seja, é um momento de mudança de paradigmas, né, fundamentalmente. Então, você pode observar que as novas gerações, né, têm muita dificuldade em se fixar de alguma maneira num tipo de gênero. Eu achei interessante essa forma que você falou. Talvez seja isso, se fixar. Isso. Essa nova geração tem uma certa dificuldade em se fixar porque eles querem experimentar. Porém, fica muito difícil, e eu quero, enfim, acentuar isso aqui de forma muito, muito, muito rigorosa, explícita e etc., que a gente não pode generalizar, né? Então, por exemplo, você pode ter, né, alguns sujeitos que estão nessa experimentação, mas ao mesmo tempo, nessa experimentação, nesse momento, né, sócio-histórico, está diretamente associada com as suas experiências familiares, né? Ou seja, a sua história familiar. Algo na história familiar provoca esse tipo está diretamente associado a essa vontade de experimentar. Essa vontade de experimentação, por exemplo. As pessoas já não estão mais se importando em se definir claramente e que isso não é um problema. Sim, mas não pode ser só uma questão, não necessariamente familiar, ou seja lá o que é, mas assim, a sociedade como um todo se importa menos com isso. Pode, é pouco. Mas não é que é pouco, é que não é um psicanalista que fala isso. Um psicanalista não falaria isso. Por quê? Porque isso significa ignorar o inconsciente. Significaria negar a existência de um sujeito do inconsciente, né? Desse sujeito impresso nas experiências da família, de vida, pulsionais, inconsciente, Celso, isso é importantíssimo, porque não é da ordem o sujeito do inconsciente, claro. Não é da ordem da consciência, claro. Né? Então, a pessoa que fala, não, é só porque a gente quer, ninguém liga mais para isso, né? É só porque a gente quer experimentar, ou sei lá o que for. Não existe isso do ponto de vista psicanalítico. Não, pode... Então, o que acontece, então, você estava falando, eu acabei te interrompendo, mas assim, o que aconteceu lá atrás, então, nessa geração, para que ela pensasse assim? Essas experiências, né, como você fala, mais fluida, elas estão diretamente associadas com o contemporâneo. E isso não é só a área, a esse âmbito da sexualidade, né? Isso você vê em todos os âmbitos. Você vê, quando você fala em globalização, neoliberalismo, você está falando disso. Você quer dizer que a gente vive um momento onde tudo, de alguma maneira, tem um trânsito mais fluido para lá e para cá. A única coisa que eu estava tentando, eu entendo o que você está falando, mas é que não necessariamente, eu acho que existe uma diferença, e pode ser que eu esteja enganado, mas existe uma diferença entre essa experimentação, que é uma coisa fluida, e o outro que é uma ideologia, um jeito de fazer. Não sei se dá para você entender o que eu falei. É assim, sim, mesmo que ela diga que é de um... Mas, Celso, quando uma pessoa fala esse tipo de coisa, a sociedade não se importa mais, isso é uma ideologia. Não, estou constatando, talvez as pessoas não se importem mais. Então, tanto. Claro que o Brasil ainda é preconceituoso, claro que as pessoas apanham
né, ainda na rua, quando tem uma manifestação, né, homoafetiva ou alguma coisa assim. Quer dizer, não estou dizendo que o Brasil é a maravilha da diversidade, não é isso. Mas se a gente pegar de alguns anos para cá, existe uma aceitação, tanto que a gente está conversando, existe essa conversa de gênero com muito mais liberdade. Talvez as novas gerações fazem essa experimentação com muito mais liberdade do que já foi recente, né? Se a gente pegar 5.000 anos, 3.000 anos, talvez não, mas assim... Por outro recente. lado, desculpa te interromper, por outro lado, essa mesma geração é uma geração que não saiu de casa dos pais ainda. Então, uma geração, entre aspas, infantilizada. Que fica mais tempo. Então, tá tudo atrasado, entre aspas, né? Talvez eu ter usado essa formulação seja um pouco politicamente incorreto. Mas, enfim, vamos pensar juntos. Então, está tudo atrasado. Atrasado no sentido de que o jovem com 20 anos, na minha geração, já estava na rua trabalhando. E ai que se ficasse em casa. Entende? Quer dizer... Entendo perfeitamente. Então, você entende, você sabe do que eu estou falando. Então, esses jovens que estão experimentando... Mas também vivia-se menos. Será que não tem a ver? Estou chutando, hein? Estou chutando. Agora a perspectiva de vida é 100 anos. Quando a perspectiva de vida era 60, que talvez seja da sua geração e da minha, não que a gente tivesse isso consciente, né? Mas assim, claramente consciente. Ou quando era 30, no começo do século, as coisas eram um pouco diferentes. As mulheres casavam com 13, né? Em 1900, 1800 e pouco, mas também vivia 30, 40 anos, a média, né? Claro que tinha gente que vivia mais, mas a média. Será que não faz sentido isso também? Estou chutando, ou estou pensando o fato de ter uma perspectiva de vida de 100, quase o dobro da perspectiva de vida que se tinha. Será que isso não muda um pouco o comportamento? Eu não compartilho dessa ideia. Eu não sei também. Não, eu estou dizendo que eu não compartilho dessa ideia, porque a longevidade, o aumento, né, ou seja, a expansão da longevidade, ela está diretamente associada a questões associadas à ciência, enfim, né? E por que você acha então que está tudo atrasado? Então, acho que é isso que a gente vem falando, Celso. Acho que está diretamente associado com esse momento sócio-histórico. Nós estamos, em primeiro lugar, atravessando, da minha perspectiva, uma mudança de paradigmas, né? Então, tudo está mudando. As configurações familiares estão mudando. As configurações, quer dizer, as percepções de gênero estão mudando, os acirramentos políticos se fazem presentes cada vez mais. Enfim, são tantas e tantas questões, né? A ideia de ser difícil suportar a si mesmo, assim, não é uma coisa nova, né? O autoconhecimento, se autoconhecer e suportar esse processo, talvez seja uma das coisas que a humanidade, de alguma maneira, sempre teve dificuldade, não é? Mas me parece que... Você acha que é maior hoje? Me parece que é muito maior hoje, por quê? Porque acho que o que está em jogo aí é a questão dos ideais, né? Então, por exemplo, a nossa geração lutava por coisas, ou ia atrás de ideais, desejava coisas, queria implantar tantas outras coisas, ou criar tantas outras coisas, etc. Né? Nesse momento, as questões, quer dizer, os ideais, eles estão muito... Ideal ou ideologia? Não, ideologia é uma coisa, ideal é outra, né? Estou falando de ideais, né? Você luta por algo, você deseja algo, você quer mudar o mundo. Mas existe nessa nova geração essa questão mais colaborativa. Isso, é outra forma, né? Menos materialista, não existe também uma tendência, não, a tendência é essa palavra horrorosa, mas assim, existe alguma coisa que se conversa mais sobre isso, uma coisa de mais simplicidade na vida, talvez a ideia também de que a Terra pode acabar, que era uma coisa que não se tinha antes, tá certo? Acho que cria também uma ideia, pode acabar não, ela vai acabar, a questão é quando, né, mas... daqui 5 bilhões de anos o Sol vai explodir e vai acabar, mas assim, uma perspectiva
mais próxima dela acabar por causa do aquecimento? Será que isso gerou talvez uma coisa mais acho que sim, colaborativa? Acho que isso é um ideal, não é? Colaborativa, uma coisa mais simples, são ideais, não é? São ideais. Eu não consigo achar que não tem ou tenha menos. Não pode não ter. Os ideais não podem estar completamente eclipsados, digamos assim. Mas o que me parece é que, nesse momento, a luta pelos... Enfim, as diferentes lutas, elas acontecem pontualmente, né? Então, isso eu não estou falando... Isso é ruim ou bom? Não, eu não faço julgamento de valor, eu só leio, né? Eu estou lendo, enfim, posso estar tendo uma leitura até incorreta, mas do que eu percebo, essa luta pelos diferentes ideais, elas acontecem pontualmente, né? Então, é aquela questão da rede, né? Então, os sujeitos se encontram para lutar para aquele assunto. Aí depois se encontram para aquele outro assunto. Depois, a minha e a sua geração não era assim. Nós crescíamos em busca de um ideal, né? Acho que você se lembra disso, né? Eu ainda lembro de algumas coisas. Você lembra disso, né? Já estou velho, mas não tanto. Não é isso que eu quis dizer. Eu quis dizer você se lembra disso, né? Para a gente é importante, a gente sempre encerra com essa pergunta. Não sei. E para psicanalista vai ser um terror, tá certo? Mas assim, quem somos nós? Eu penso que depois de tudo isso que a gente falou, neste momento sócio-histórico, nós somos muitos seres de diferentes, ou muitos sujeitos de diferentes e múltiplas dinâmicas. Ou seja, acho que nesse momento o que há uma variedade de muitas e diferentes qualidades e características e etc. Então, isso deve indicar para alguma coisa positiva, né? Quer dizer... Você é otimista, então, quanto à experiência humana? Eu sou sempre otimista em relação à experiência humana. Isso eu constato por meio da cultura. Você vê, alguns anos atrás... nós não teríamos pensado que nós estaríamos onde nós estamos, né? Enfim, as pessoas se manifestando, pensando A ou B, não importa, né? Ou seja, há um novo, quer dizer, as pessoas começam a se manifestar, começam a lutar pelos seus direitos, o que for, não importa muito o que. Então começam, como você falou anteriormente, escolher diferentes formas de vida, estudantes, né? Imagina, estudantes começam a lutar pela educação, pelo seu próprio processo educacional, querem ter uma voz nisso. Quer dizer, uma década atrás, quem imaginou isso? Eu não, né? Uma década, 2 décadas atrás, 2 décadas atrás, nós não imaginamos isso, né? Se você for observar os produtos da cultura, né, que isso é onde tudo acontece, que eu trabalhei muito nesse livro, né? Ali já está, né? Nesse livro tem reunido ensaios de mais ou menos 10 anos, uma coisa assim, que foram publicados na grande imprensa sobre literatura, cinema, artes plásticas e ensaios da perspectiva da psicanálise também. Mas nesse livro eu fiz todo um esforço de poder identificar na cultura esses processos que eu chamo, né, que eu tenho chamado já há 20 anos nesse trabalho que eu venho realizando, de processos constitutivos, né? Então, essa clínica da qual eu te falei, em vez de chamar
uma clínica do inconsciente, eu tenho chamado de a clínica da pulsão. Então, o meu consultório, ele diz respeito a uma clínica da pulsão, que é uma clínica que está voltada para, enfim, a clínica da pulsão. Então, da mesma forma, você consegue identificar em produtos da cultura, seja livros, filmes, eu poderia dar alguns exemplos, mas enfim, não é o caso, dessa dinâmica, desse movimento em que o dentro e o fora se explicita, e a partir dessa queda, dessa marcação entre esse dentro e fora, uma outra coisa se constrói. Você pode identificar isso muito em diferentes aspectos da literatura, na literatura brasileira, em documentários, nas artes plásticas, enfim, mas as artes plásticas é outra história. Então, acho que isso já 20 anos atrás, 15 anos atrás, 2 décadas, você já tinha esse movimento, né, essa dinâmica. Na cultura isso estava muito explícito, né, 15 anos atrás. Mas não em movimentos políticos, por exemplo, né, sociais, sociopolíticos. Então, tudo isso para dizer que eu sou otimista em relação à experiência humana, à experiência humana, e enfim, sim. Então acho que nós estamos nesse processo de construir alguma coisa outra, né? Eu tenho certeza absoluta. Evidentemente, eu não acho que eu vá ver isso no futuro, mas que eu consiga constatar, mas eu pelo menos eu faço parte. Todos fazemos, né? Eu estou fazendo parte desse momento inicial, dessa construção desse novo paradigma que, enfim... Não sabemos qual é. Não sabemos necessariamente qual seja, né? Com todas as suas características, digamos assim. Tá bom, maravilha. Obrigado. Você ouviu Quem Somos Nós? Uma parceria Eldorado FM e Casa do Saber. Apresentação Celso Loduca.